Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Qual o número legal, presidente? Peço ao vereador Diego que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas e demais presentes. Vou estar lendo Marcos 4, versículo 30. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Amém. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de abril de 2022. Aos 18 dias do mês de abril de 2022, no Salão Novo Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trechos da Bíblia Sagrada e, na sequência, na ausência do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário solicitou ao vereador Tiago Inês de Paula, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 9 de 2022, projeto de decreto legislativo número 4 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeff, que concede título de cidadã gaspariense à senhora Rosiane Bittar Campos. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente comentou que era justa a homenagem à senhora Rosiane Bittar Campos, que exercera importante trabalho na área da saúde no município. Primeiramente como servidor e posteriormente, após o falecimento do Dr. Edílio de Araújo Cortez, como secretário municipal de saúde. O senhor presidente ressaltou que a Rosiane Bittar Campos exercera com competência e dedicação aos munícipes a sua função na pasta. E, na sequência, adiantou que o processo número 9 de 2022 seria apreciado na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Zé Fernando Sheik, Tiago Inês de Paulo, Diego Simões de Lima Salgado e Tiago Frederico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se o presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado. Comendador Levi Gasparian, 18 de abril de 2022. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 8 de 2022. Assunto: altera o quadro de cargos de provimento efetivo, criando vagas e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta egrégea Casa Legislativa o projeto de lei número 08 de 2022, que altera o quadro de provimento efetivo, criando vagas e dá outras providências. Há anos o município vem suprindo tais vacâncias por meio de contratos temporários. Entretanto, por se tratar de necessidade permanente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já se posicionou pela realização do concurso público para a solução definitiva do caso, sob pena de aplicação de multa. Vide processo, Tribunal de Contas do Estado, número 210.052-6 de 2016. É de conhecimento dos nobres edis que a realização do atual concurso público veio ao encontro à necessidade do preenchimento imediato de vagas ociosas. O que se pretende com o projeto de lei em apreço é possibilitar o preenchimento das vagas por meio do concurso público recentemente realizado no município, haja visto as vacâncias permanentes
de cargos decorrentes de pedido de exoneração, aposentadoria e falecimento. Convenientemente, elucidamos que a iniciativa tem como escopo não somente suprir o déficit de profissionais necessários ao atendimento dos serviços públicos oferecidos à população, como também oportunizar aos profissionais aprovados no concurso público o ingresso à administração pública municipal. Ressaltando ainda que, ao realizar o concurso público, concomitantemente foi efetivado um cadastro de reserva para todos os cargos dos quadros do município que integraram no certame. Desta forma, sempre que se torna indispensável e conveniente dentro do prazo de validade do concurso, o município contará com candidatos previamente aprovados e aptos a assumir esses cargos. Pelo exposto, por se tratar de projeto de lei que visa regularizar situações identificadas pelo Tribunal de Contas, em especial no que tange às contratações temporárias, para que não seja inviabilizada a manutenção de tais profissionais em nossos quadros, contamos com a aprovação do projeto de lei número 8, de 19 de abril de 2022. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Cláudio Malarino, prefeito. Projeto de lei número 8, de 19 de abril de 2022, altera o quadro de cargos de provimentos efetivos, criando vagas e dá outras providências. O povo de Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criadas 2 vagas para o cargo de fiscal de obras e postura no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 2º. Ficam criadas 2 vagas para o cargo de fiscal de rendas e tributos no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes do anexo único desta lei. Artigo 3º. Ficam criadas 5 vagas para o cargo de motorista no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes do anexo único desta lei. Artigo 4º. Ficam criadas 3 vagas para o cargo de professor de educação infantil no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 5º. Ficam criadas 4 vagas para o cargo de professor de primeiro segmento, primeiro ao 5º ano, no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 6º. Ficam criadas 2 vagas para o cargo de professor de português no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 7º. Fica criada 1 vaga para o cargo de professor de matemática no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Fica criada no caput desse artigo. A vaga criada no caput desse artigo será provida por servidor aprovado em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 8º. Ficam criadas 4 vagas para o cargo de professor de inglês no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 9º.
ficam criadas 9 vagas para o cargo de pedagogo no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes do anexo único desta lei. Artigo 10. Ficam criadas 8 vagas para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. O desempenho das atividades previstas no referido cargo deverão ser observadas as atribuições constantes do anexo único desta lei. Artigo 11º. Ficam criadas 2 vagas para o cargo de chefe de disciplina no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 12º. Ficam criadas 4 vagas para o cargo de merendeiro no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 13º. Foi criadas 2 vagas para o cargo de psicólogo no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. As vagas criadas no caput desse artigo serão providas por servidores aprovados em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 14º. Fica criada 1 vaga para o cargo de assistente social no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A vaga criada no caput desse artigo será provida por servidor aprovado em concurso público. Parágrafo 2º. Para o desempenho das atividades previstas no referido cargo, deverão ser observadas as atribuições constantes no anexo único desta lei. Artigo 15º. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas por dotação própria do orçamento vigente e contarão em estimativa nas leis orçamentárias dos anos posteriores. Artigo 16º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cláudio Malarino, prefeito. Anexo único. Descrição das atividades dos cargos. As atribuições típicas do cargo de fiscal de obras e postura. Efetuar vistoria em obras para verificar alvarás de licença de construção, acompanhar o andamento das construções autorizadas pela Prefeitura, exercer a representação de construções clandestinas, notificação ou embargamento, notificando ou embargando obras sem aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas, verificar denúncias, prestar informações e emitir pareceres em processo administrativo sobre construção, reforma e demolição de edificações. Lavrar auto de infração, comunicando à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas. Efetuar comandos gerais, autuando ambulantes que exerçam atividades sem a devida licença, executar tarefas referentes ao controle de fiscalização de horários de comércio, acompanhando e sugerindo normas de procedimentos para assegurar o funcionamento regular, fazer cumprir as disposições constantes do Código de Postura Municipal, executar tarefas afins. Atribuições típicas do cargo de fiscal de rendas e tributos. Exercer a fiscalização das empresas e concessões públicas, fazendo notificações, autuações, registrando e comunicando irregularidades. Exercer o controle das atividades decorrentes de concessões públicas. Efetuar sindicância para verificação das alegações dos contribuintes decorrentes de requerimentos de revisão, isenções, imunidades e pedidos de baixa de inscrição. Proceder diligências, prestar informações e emitir pareceres. Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos sujeitos
a tributações municipais, lavrando autos de infração, executar outras atividades afins com sua área de competência. Atribuições típicas do cargo de motorista: conduzir veículos automotores de propriedade da prefeitura na secretaria, recolher o veículo sob sua responsabilidade à garagem ou local próprio indicado pelo superior hierárquico após concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente, controlar o embarque e desembarque de passageiros e orientar quanto aos itinerários, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do veículo, sobretudo aos relacionados à segurança. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, fazendo reparos de emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. Promover ao abastecimento de combustível, água e óleo. Verificar o sistema de elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiros, buzinas e indicadores de direção, antes de efetuar a saída com o veículo. Calibrar os pneus e executar tarefas afins. Atribuições típicas do cargo de professor de 1º ao 5º ano do ensino fundamental: ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais, bem como participação na elaboração das propostas pedagógicas, elaboração de programas e planos de aula, orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. Atribuições típicas do cargo de professor de educação infantil: ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais, bem como a participação na elaboração da proposta pedagógica, elaboração de programas e planos de aula, orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. Atribuições típicas do cargo de professor de inglês: ministrar aula, desenvolvendo atividades educacionais, bem como a participação na elaboração de proposta pedagógica, elaboração de programas e plano de aula, orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, executar outras tarefas correlatas à área de atuação. Atribuições típicas do cargo de professor de matemática: ministrar aulas desenvolvendo atividades educacionais, bem como a participação na elaboração da proposta pedagógica, elaboração de programas e planos de aula, orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. Atribuições típicas do cargo de professor de português: ministrar, desenvolvendo atividades educacionais, bem como a participação na elaboração da proposta pedagógica, elaboração de programas e planos de aula, orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. Bom demais. Atribuições típicas do cargo de pedagogo: implementar a educação do projeto, implementar a execução do projeto pedagógico, acompanhar o desenvolvimento do trabalho docente, assessorar o trabalho docente, administrar a progressão da aprendizagem, observar o processo de trabalho em sala de aula, visitar rotineiramente as escolas, acompanhar a produção dos alunos, acompanhar a trajetória escolar do aluno, elaborar textos de orientação, produzir material de apoio pedagógico, observar o desenvolvimento das classes, analisar o desempenho das classes, reunir-se com os conselhos de classe, observar conselhos de classe e de escola, analisar as reuniões de conselho de classe e de escolas, analisar a execução do plano de ensino e outros regimes escolares, sugerir mudanças no projeto pedagógico, coordenar projetos e atividades de recuperação da aprendizagem, fiscalizar o cumprimento da legislação e do projeto pedagógico, coletar diferentes propostas de coordenação, supervisão e orientação como subsídios, administrar recursos de trabalho, administrar conflitos disciplinares entre professores e alunos, intervir na aplicação de medidas disciplinares,
Aplicar sanções disciplinares em consonância com o regimento escolar. Emitir pareceres para autorização de escolas particulares. Organizar encontros de educandos. Interpretar as relações que possibilitam ou impossibilitam a emergência dos processos de ensinar e de aprender. Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico. Construir sistema de avaliação, construir instrumentos de avaliação, valorizar experiências pedagógicas significativas, detectar eventuais problemas educacionais, propor soluções para problemas educacionais detectados, assegurar-se da concordância da concepção de avaliação com os princípios do projeto pedagógico. Possibilitar a avaliação da escola pela comunidade, avaliar o desempenho das classes, avaliar o processo de ensino e de aprendizagem, verificar o cumprimento das metas, avaliar a instituição escolar, autoavaliar-se, avaliar o desempenho profissional dos escolares, avaliar o desempenho dos educadores, avaliar a implementação de projetos educacionais, avaliar os planos de diretores, participar das avaliações externas, avaliar os processos de maturação cognitiva, psicomotora, linguística e grafo-perceptiva da criança, propor ações que favoreçam a maturação da criança, viabilizar o trabalho coletivo, criar mecanismos de participação, criar espaços de participação, organizar os espaços e mecanismos de participação, estruturar os tempos pedagógicos, estimular a participação dos diferentes sujeitos, equalizar informações, contribuir para que as decisões expressem o coletivo, estimular a transparência na condução dos trabalhos, organizar reuniões com equipes de trabalho, valorizar a participação das famílias e dos alunos no projeto pedagógico, estimular a participação nas instituições associativas, criar e recriar normas de convivência e procedimentos de trabalho coletivo, planejar reuniões com equipes de trabalho, formar equipes de trabalho, promover estudos de caso, coordenar a reconstrução ou a construção do projeto pedagógico, levantar necessidades educacionais e sociais, caracterizar o perfil do aluno, fornecer subsídios para a reflexão das mudanças sociais, políticas, tecnológicas e culturais, contextualizar historicamente a escola, levantar recursos materiais, humanos e financeiros, identificar os princípios norteadores da escola, explicitar os princípios norteadores do projeto pedagógico, estabelecer sintonia entre a política educacional do país e o projeto pedagógico da escola, fornecer subsídios teóricos, traçar objetivos educacionais, traçar metas educacionais, planejar ações de operacionalização, articular a ação da escola com outras instituições, articular a ação conjunta da escola com as instituições de proteção à criança e ao adolescente, assessorar as escolas no planejamento e no atendimento das demandas por vagas, administrar as demandas por vagas, participar da elaboração e reelaboração de regimentos escolares, buscar assessoria para viabilizar o projeto pedagógico, assessorar as escolas, estabelecer sintonia entre a modalidade de aprendizagem e a modalidade de ensino, promover o estabelecimento de relações que favoreçam a significação do docente, do discente, da instituição escolar e da família, promover a formação contínua dos educadores, professores e funcionários, formar-se continuamente, atualizar-se continuamente, estudar continuamente, pesquisar os avanços do conhecimento científico, artístico, filosófico e tecnológico, pesquisar práticas educacionais, aprofundar a reflexão sobre as
teorias da aprendizagem, aprofundar a reflexão sobre os círculos e metodologias de ensino, aprofundar a reflexão sobre o desenvolvimento de crianças e jovens, selecionar referencial teórico, selecionar bibliografia, organizar grupos de estudos, promover trocas de experiências, orientar atividades interdisciplinares, realizar cursos, oficinas e orientação técnica nas escolas e interescolas, participar de cursos, seminários e congressos, participar de diferentes fóruns acadêmicos, políticos e culturais, registrar a produção do conhecimento sobre prática pedagógica, comunicar-se, olhar com intencionalidade pedagógica, expressar-se com clareza, socializar informações, divulgar deliberações, elaborar relatórios, sistematizar registros administrativos e pedagógicos, emitir pareceres, entrevistar, divulgar resultados de avaliação, divulgar experiências pedagógicas, publicar experiências pedagógicas, organizar encontros, congressos e seminários, demonstrar competências pessoais, assumir responsabilidades inerentes ao seu papel, assumir postura ética, compreender o contexto, respeitar as diversidades, criar espaços para o exercício da diversidade, respeitar a autoria do educador, respeitar a autonomia do educador, criar clima favorável de trabalho, demonstrar capacidade de observação, acreditar no trabalho coletivo, trabalhar em equipe, administrar conflitos, intermediar conflitos entre a escola e a família, interagir com os pais, coordenar reuniões, dimensionar os problemas, estimular a solidariedade, respeitar a autoridade, respeitar a alteridade, estimular a criatividade, estimular o senso de justiça, estimular o senso crítico, estimular o respeito mútuo, estimular valores estéticos, desenvolver a autoestima, estimular a cooperação. Atribuições típicas do cargo do auxiliar de desenvolvimento infantil: ensinar alunos a cantar músicas, criar espaços para brincadeiras, brincar com os alunos, contar histórias, dramatizar histórias e músicas, desenvolver atividades artísticas, modelar massas e argila, colar materiais, recortar materiais, desenhar, pintar, escrever letras e números, ensinar culinária, orientar a construção do conhecimento, conversar com os alunos, roda da conversa, construir regras com os alunos, apresentar regras da escola, desenvolver capacidades motoras, desenvolver capacidades emocionais, desenvolver capacidades intelectuais, trabalhar dificuldades e potenciais dos alunos, explicar atividades propostas, orientar, atividades artísticas com jogos e brincadeiras, orientar atividades de desenho, orientar manuseio de materiais, tesoura, lápis, etc. Ler texto, elaborar histórias com os alunos, mostrar filmes, comentar filmes, administrar biblioteca circulante, desenvolver atividades com informática, cuidar dos alunos, observar estado geral dos alunos, higiene, saúde, etc. Orientar a higiene pessoal, servir alimentação aos alunos, alimentar os alunos, supervisionar refeições, auxiliar alunos na colocação de peças de vestuários, trocar fraldas dos alunos, trocar roupa dos alunos, dar banho nos alunos, supervisionar entradas e saídas dos alunos, supervisionar recreio, supervisionar momento do sono e descanso, acompanhar os alunos em eventos extracurriculares, observar higiene dos brinquedos, higienizar brinquedos, trocar roupa de cama, acompanhar os alunos em cursos extra-classe, elaborar projetos pedagógicos, analisar a necessidade do aluno e da comunidade, investigar interesses do aluno, debater projetos com a direção e coordenação, determinar parâmetros do projeto, pesquisar materiais e recursos disponíveis, definir as atividades pedagógicas,
especificar materiais de ensino, aprendizagem, elaborar cronograma, planejar ações didáticas, definir objetivos da ação didática, definir conteúdo pedagógico das áreas de conhecimento, definir técnica de trabalho, definir métodos de avaliação, criar jogos e brincadeiras, visitar locais para eventos extracurriculares, selecionar eventos e atividades extracurriculares, reestruturar estratégias, preparar o material pedagógico, confeccionar o material pedagógico, utilizar sucata, reciclar material, identificar material pedagógico, limpar material, organizar o trabalho, participar da definição do horário, organização do espaço em geral, organizar espaço para momento do sono e descanso, organizar a sala de aula, organizar material pedagógico, organizar pastas de atividades dos alunos, organizar eventos na escola, organizar eventos extracurriculares, limpar sala de aula e mobiliário, conferir cadastro dos alunos, comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola, reunir-se com pais e responsáveis, registrar observações, preencher diário de classe, preencher agenda, elaborar relatórios, encaminhar alunos para outros profissionais, demandar competências pessoais, deve participar da associação de pais e mestres, participar de conselhos, estabelecer vínculos, demonstrar criatividade, autoavaliar-se, atualizar-se, demonstrar paciência, demonstrar senso de organização, demonstrar afetividade, demonstrar versatilidade, demonstrar sensibilidade, contornar situações adversas, trabalhar em equipe, interagir com a comunidade, demonstrar autocontrole, participar de eventos de qualificação profissional, servir como referencial de conduta e demonstrar capacidade de observação. Atribuições típicas do chefe de disciplina. Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidade da escola. Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar os alunos sobre regras e procedimentos. Regimento escolar, cumprimento dos horários. Ouvir reclamações e analisar os fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas. Controlar as atividades livres dos alunos. Orientando entradas e saídas destes. Fiscalizando espaços de recreação. Definindo limites nas atividades livres. Subsidiar a equipe técnica pedagógica e professores no trabalho pedagógico, acompanhar as crianças junto aos professores e demais funcionários em aula e atividades realizadas na rede municipal de ensino e realizar tarefas afins. Atribuições típicas do cargo de merendeira: organizar e supervisionar serviços de cozinha em escolas e creches públicas municipais, planejando cardápios e elaborando o preparo e a finalização de alimentos, observando os métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos. Preparar refeições diversas, como cafés, lanches, sucos e sobremesas, em pequenas e grandes quantidades. Elaborar e executar cardápios. Fazer higienização e pré-preparo de frutas e hortaliças de acordo com a determinação do cardápio diário. Cuidar da higienização, da conservação dos utensílios e dos equipamentos utilizados, zelar pela ordem, pela disciplina, pela higiene e pela segurança do local. Atribuições típicas do cargo do psicólogo: desenvolver as atividades na área de psicologia clínica, psicologia do trabalho e educacional, estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando a aplicação de técnicas apropriadas, diagnósticos e tratamento. Articular-se com profissionais do serviço social para a elaboração e execução de programas de assistência e apoio aos grupos específicos. Analisar e propor encaminhamentos no que se refere ao comportamento de educadores e educandos no processo de ensino-aprendizagem, nas relações interpessoais que se dão no âmbito da educação. Executar tarefas afins. Atribuições típicas do cargo de assistente social: efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da
rede escolar pública municipal e servidores municipais. Elaborar ou participar de campanhas educacionais no campo da saúde pública municipal, higiene e saneamento. Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados. Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros. Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas domiciliares e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas. Executar outras atividades afins. Cláudio Manarino, prefeito. Projeto Legislativo número 5 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Viga Gasparinha, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelo Galdino Quitério. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelo Galdino Quitério. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. Nascido em 6 de fevereiro de 1981, em Três Rios, onde reside, filho de Antônio Carlos Quitério e Wanda Galdino Quitério. Bacharel em Direito, tendo pós-graduações nas áreas de Direito Processual e de Ciências Penais. Pela proposição em apreço, visa prestar justo reconhecimento ao atual chefe de gabinete do município, que no exercício de suas funções no âmbito interno da Prefeitura tem proporcionado plenas condições ao chefe do Executivo a desempenhar suas funções. Dado ao exposto, acredito que o mesmo faz jus ao reconhecimento público com a concessão do referido título de cidadania. Comendador Viga Gasparinha, 18 de abril de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Requerimento número 2 de 2022, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Comendador Viga Gasparinha, requer na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do projeto número 12 de 2022, mensagem do Executivo número 8 de 2022, projeto de lei número 8 de 2022, que altera o quadro de cargos de provimento efetivo, criando vagas e dá outras providências. Comendador Viga Gasparinha, 20 de abril de 2022, Thiago Inês de Paula, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, não existe nenhum orador inscrito. Então, coloco o requerimento 02 em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Então, vou suspender a sessão aí por 5 minutos, para as comissões poderem se reunir.